Então, ok. Obrigado, irmã Radhika. Vou apenas apresentar. Você não é nova na nossa audiência, já é a segunda vez, bem-vinda. Então, muito obrigado. E como sempre, vou apresentar em forma de poema. A irmã Radhika, ela está 26 anos na Brahma Kumaris. Ela é mestre em psicologia. Devo dizer que ela é uma facilitadora perfeita. Ela tem muitas histórias, tem muito humor nas suas palestras. E por isso que é simples e fácil digerir o que ela diz. Não sei o que ela vai partilhar hoje, mas ela tem essa capacidade, porque ela é uma doutora da mente. Ela dá muitas palestras, já escreveu 2 livros relacionados à ala das indústrias da Brahma Kumaris, e conduz um centro em Hyderabad, a coordenadora, e também uma das que coopera a nível de treinamentos com relação. Não consegui. Há muitos departamentos, acho que até militares. Então, o problema sobre a singularidade, né? A irmã Radhika tem uma personalidade que é realmente única, porque ela tem uma psique espiritual forte, e através da meditação ela desenvolveu essa técnica que nos permite ser Rajis Rishis e Yogis místicos, ao incutir todas as virtudes em nossa boutique espiritual, para que nos tornemos uma peça de exibição que é de fato uma coisa antiga. E Maya nos coloca esses desafios na vida, que esses desafios parecem-nos muito oblíquos, fazendo-nos sentir desanimados, deprimidos e fracos. Embora as oportunidades de vencer pareçam muito sombrias, mas com a conexão com o Supremo, que é muito elegante, então eu vejo uma levantar do chão e ir em direção ao túmulo e crio em mim mesmo um futuro consciente como um raio brilhante. Então, muito obrigado pelo seu tempo e agora é consigo, irmã Radhika. Muito obrigado por convidarem-me e pelo poema. Então, muito obrigado por esse belo poema de hoje. Eu tive a ver cerca da última meia hora o programa. Foi um belo uma bela reflexão que colocaram no nível de pensamentos nas apresentações e colocaram, eles foram explorados vários ângulos dessa singularidade. Então, quando você coloca um pensamento em algo, eu estava mencionando uma irmã que está aqui ao meu lado, estava a dizer que quanta dedicação é preciso para manter essas classes online constante, regularmente. E há sempre assuntos, mas manter todos interessados à volta disto. Então essa é uma singularidade em si mesma. Isso, dessa diferença. Vocês têm que trazer sempre algo diferente, sempre. Não é sempre falar sobre a mesma coisa. Então, claro que o Deus é o oceano de conhecimento, mas cada um apanha o conhecimento de uma forma única, de acordo com as suas experiências, com os seus valores. E você vai colocando isso na sua vida. Então, todos estão a trabalhar nesse projeto em particular. É tal dedicação. E essas qualidades também são a da humildade de aprender, de constantemente colocar esse conhecimento, de partilhar o conhecimento e as experiências com os outros.
Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu conheci alguns jovens, havia sempre uma frase: eu sou diferente, eu não posso ser iguais aos outros. E na conversa que nós estamos a falar, é exatamente a mesma coisa. É claro que somos todos únicos, temos os nossos valores, as nossas experiências, os nossos antecedentes, mas enquanto alma, nós todos temos uma jornada única, temos qualidades, especialidades que foram nos dadas por Deus e nós somos diferentes. E os papéis que desempenhamos também são diferentes. E eu não tenho de comparar-me com ninguém, com nenhuma alma. Mas quando nós falamos, eu não posso ser como alguém ou estou pleno. Mas há duas coisas singulares. Que eu, não sou, que eu sou diferente, não sou como os outros. Eu não quero ser como ninguém. Eu quero ser como eu sou. E normalmente quando nós dizemos essa frase, podia ser uma arrogância, dependendo da atitude, ou ter um autorrespeito com grande orgulho. Mesmas frases com significados diferentes. A gente ter essa consciência, como estava na mensagem do Dr. Pratap. Portanto, é ter esse autorrespeito traz a nossa unicidade, a nossa singularidade. Então, eu não penso que nós precisamos ir e correr a dizer a alguém: eu estou pleno, não quero ser como alguém, não quero comparar-me com alguém. Nós nem sequer dizemos isso. Já é entendido, mas é uma, um, uma contínua aprendizagem. Então, querer aprender. Eu recordo-me da Daddy Yankee, ela tinha sempre soluções, por causa, ela tinha o poder do conhecimento, tudo baseado no conhecimento. Então, essa singularidade dela vinha através da verdade. E ela sempre partilhava o quanto era importante estar limpa e verdadeira e constante. E essa era a fundação, tinha de ser a pureza. Eu sempre vi, sempre que eu encontrava com ela, que ela sempre falava sobre soluções. Ok, esse é um problema, então o que é que nós temos que fazer agora? O que é que nós temos que pensar? Que tipo de conversa nós temos que ter? E por aí além. Havia uma conversa que estava a acontecer com. Havia pessoas, com as pessoas que estavam sentadas diante dela. E eu lembro da Dália dizer: sabem, eu estou a aprender muito através da Dália Gulzar. Aprendi muito através da Dália Gulzar. Com tanta experiência, ela é tão poderosa, com benefício, deu benefício a tantas pessoas, tão única. Eu não consigo perceber tudo que ela está a dizer porque o volume não é bom, mas estava a dizer qualquer coisa que ela aprendi muito com a de gozar através da forma como ela partilhava. E ela trazia soluções para todos os problemas. Então eu aprendi isso. É isso que a Dadi Guzar fazia. Quando você é único, você automaticamente atrai essas virtudes também dos outros. Portanto, é uma aprendizagem constante. Eu sou como eu sou. E porque eu sou como eu entendo que eu sou isto por causa de todos os que estão ao meu redor. E tudo aquilo que Deus está a me dar, e tudo
E a forma como eu sou também é de contribuir. Ou seja, a singularidade também é contribuir, trazer benefício. Há muitos que dizem, eu preciso do meu espaço, o meu tempo. Isso sou eu. O meu tempo. O meu tempo. Claro, nós precisamos de tempo para nós mesmos, mas tudo que nós temos, na verdade, cresce e começa a funcionar comigo como tenho um coração honesto e começo a dar. Em todas as situações eu posso ser única, mas isso é o importante, contribuir com aquilo que é singular na minha vida. Há 2 meses atrás veio um casal ter comigo e ela tem um hábito desde a escola de algo que a chateava. E houve deixou de falar com uma pessoa e agora é o marido dela. Ela não partilhou o que foi que aconteceu de errado. Ela como se tivesse criado um muro ao redor dela. Mesmo ao conversar com todos, e ele não falava essa coisa, não conversava com o marido. E ele tinha que regressar para casa, era muito difícil, e ela nunca estava disponível para ele. E ele tentava falar com ela e ela não respondia, então ele ia embora. Então estava difícil estar a eles tomarem decisões. Então isso começou a criar um grande drama. E eles estavam já 8 meses e ele estava disse, eu já não aguento mais isto. Então eu preciso de soluções para esse problema. Eu não consigo mais viver na mesma casa consigo. Porque cada vez que eu vejo, não aguento. Ele disse, então eu encontrei uma solução. Muitos dizem eu quero separação, quando acontece, eu quero ir embora, quero divórcio. Depois há discussões. Ou então chama alguém para intervir, uma terceira pessoa. Essas são as coisas normais que as pessoas fazem, são coisas comuns. É fácil e confortável. Muitas pessoas se sentem confortável a fazer isso, mas ele fez algo único. Ele diz: eu não consigo viver na mesma casa consigo. Está para além. Eu cheguei a uma conclusão. Eu decidi vou viver na sua casa com os seus pais e você vai ver na minha casa com os meus pais e vamos ver como é que isso funciona. Eu não quero ir para algum lugar, mas, mas eu não quero estar com alguém que não fale comigo. Portanto, eu quero alguém que me sinta. Então, ele não rompeu o relacionamento. Então, fazer algo diferente. Mostra que eu estou a usar a minha singularidade. Eu posso dizer nesse conceito que eu sou única, que eu sou diferente nesse mundo, e que eu tenho essas qualidades que eu tenho, uma abundância de recursos que eu tenho, e uso de formas diferentes. Isso é maravilhoso. É muito fácil ir para o comum. Então, ser capaz, falar diferente, pensar diferente, fazer diferente, com base nas suas especialidades e qualidades, e sustentar isso.
Então vimos esse mundo com qualidades únicas, mas o que é importante é sustentá-las. O Baba nos dá esse tipo de força para sustentar essas qualidades. E ele é capaz de fazer isso apenas se nós também formos capazes de fazer algo, ou seja, trazer isso para a vida. Porque eu não sou, posso dizer, não quero ser assim. Alguém pode estar a gritar, usar as suas emoções, mas eu quero fazer diferente. Diferente no sentido que isso tem que ser feito da forma certa, porque a forma certa é a forma mais bonita. Então, como é que eu coloco nesse caminho? Para fazer a diferença aos outros. A minha singularidade tem um tão propósito que, que cria essa onda que toca corações. Como vocês mencionaram, o impacto que as ADs tiveram e trouxeram essa mudança. Havia um momento com a Haddad Prakashimani, que foi uma da administradora da Brahma Kumaris, ela estava a visitar um dos lugares em Mount Abu. Naquela altura, penso nos anos 90, era muito difícil fazer sanduíches. Na Índia era habitual, não sei como explicar isso, mas era uma espécie de ferramenta onde você colocava o pão e depois colocava o ingrediente, mas era difícil para fazer sanduíches, porque muitos que estavam a viajar preferiam sanduíches em vez de comida. Então tinha que ser feito muitas sanduíches, muitas. E alguém, acho da Suécia, ele viu como estavam a fazer sanduíches para tantas pessoas e ele disse: e que tal comprarem uma máquina? Podia fazer logo 5 ou 6 sanduíches numa única vez. E ele, eu vou comprar uma e comprou. Não percebi se é acho que é da Suécia, assim é que é, né? Então foi algo interessante para esse irmão. Então tornou-se muito mais fácil fazer sanduíches. Então, Dadi Prakashimani foi lá e viu essa máquina. Estão a fazer as sanduíches. E ela ficou agradada. Não havia assim tanto trabalho para fazer. E depois a companheira que acompanhava a Haddad, a Mohini bem, ela estava lá com a Haddad e ela não realizou que estava a fazer as coisas mais fácil. E ela disse: isso é uma máquina nova. Ah, então queriam que levasse sanduíches lá para baixo, que era onde a Haddad costumava estar, lá embaixo nas montanhas. Eu não posso levar. Acho que ela tinha dito para levarem a máquina lá para baixo. Então, se eles enviassem a máquina, eles iam ter que fazer tudo da forma antiga. Então, estavam confusos, olharem um para o outro, e a Haddad reparou isso. Normalmente, quando você toma uma decisão, você tem que tomar a partilha de alguém. Você não precisa de uma máquina de sanduíche e deixe lá, ou então não, você tem que levar e vamos trazer outra máquina mais logo para aqui. Então, uma forma simples de trazer soluções. E ela era única e a Haddad disse assim:
Ela disse benefício para os dois lados. Ela disse, nós comemos sanduíche todos os dias? Não. Então, quando vocês não estiverem a fazer sanduíches, vocês levam a máquina para baixo. Então, portanto, quando vocês não precisaram usar a máquina, vocês levam ela lá para baixo, ok? Portanto, foi encontrada a solução e ficaram todos contentes. Uma decisão simples, uma situação simples, mas enquanto não ter essa noção de que você é um doador que está de benefício, que você é aquele que está a tomar conta, alguém que, ela está falando alguém que tenha maturidade, ela falou a palavra em hindi, eu não sou como os outros, eu tenho que estar focado, a fazer as coisas focado na minha atuação. Então, conforme eu tenho mais consciência da minha atuação, de como eu estou, das coisas que eu estou a fazer, eu fico preso nos diálogos e na preocupação dos outros. Então eu vejo como é que eu vou falar. E a forma de falar. Aquilo que eu deveria pensar e aquilo que eu não deveria pensar. Então minha singularidade tem tudo a ver com o quanto eu sou capaz de não sei o quê. Um ponto de conhecimento que é quanto mais você utiliza a sua especialidade, quanto mais você utiliza a sua singularidade, mais você vai ser capaz de ganhar multimilhões de vezes maior fortuna. Então isso é uma ferramenta, a especialidade, as qualidades, a alma em toda a sua jornada. Então, nesse momento, é que nós podemos trazê-las e utilizá-las ao nível máximo. Então, como é que eu torno as coisas diferentes? Ou seja, nós moemos os nossos ingredientes, não é, as especiarias. Então, a forma como eu lido com o conhecimento, a forma como eu conecto, são as coisas que eu torno especial para mim. Então, eu sinto que estou a ter esse relacionamento especial com Deus, com conhecimento, um relacionamento único com Deus. Então, eu tenho esse entendimento, a forma como eu entendo o conhecimento é diferente de outro que não entende. Entendimentos diferentes, situações diferentes. Então, essa informação do conhecimento, como é que eu estou trazendo para a vida? Há um administrador de uma empresa que disse: é como um pai de uma organização. Eu penso então como assim, como pensa um pai. Mas eu decidi pensar diferente. Eu não quero ser como qualquer outro pai, né? Eu quero ser diferente. O que é que você quer ser diferente? Então, eu era estudante de 24 anos que tinha estado na universidade no exterior, era muito respeitado numa empresa, e ele disse: eu não respeito nada dos anos, empresa, isso tudo, eu só respeito aqueles que podem trazer coisas novas para cima da mesa, algo novo para a empresa. Não fale sobre experiências. Uma pessoa com 24 anos a dizer com pessoas que já tinham 30 anos de experiência,
E foi difícil para o pai dele, acho que deve ser isso, entender isso. E o pai chamou ele de lá e dizer: Você não pode falar assim. Essa empresa já está assim há 40 anos e ele diz: Não, mas eu não quero falar assim. E acho que houve alguém que disse que eu apreciei muito aquilo que você trouxe, e é isso que a empresa está precisando de coisas novas. Então, ele disse que todos aqueles que estavam sentados na mesa estavam à espera que era isso, que se trouxesse algo novo. Portanto, ele inverteu o discurso. Acho que aquilo que ela estava a contar é aquilo que ele normalmente faria e aquilo que terminou por fazer. Acho que era essa a comparação que ela estava a fazer. E depois ele disse ao pai, não é? Realmente eu vou pensar mesmo o que é que de novo que nós temos que trazer para a empresa. Então, no momento que nós fazemos isso na vida, mais impacto vamos ter e mais impacto vai ter em nós também. Mas para isso é preciso muita conexão espiritual com Deus e com o eu. Se não houver humildade, para ter a mesma singularidade, mas com muito ego. É claro que você tem todas essas qualidades, é claro que você pode sair e agradar pessoas, mas depois, qual é o impacto que você está a trazer aos outros? Qual é o benefício que está a trazer aos outros? Você tem a sua presença e as pessoas vão ficar confortáveis com as suas especialidades. Quando eu tenho ego, as pessoas não me respeitam. Mas quando eu tenho o autorrespeito, aliás, quando eu tenho humildade, as pessoas vão me respeitar. Acho que foi isso que ela disse. Então, ter essa singularidade nas decisões também, na minha conexão com as pessoas. Eu lembro de alguém dizer para mim, irmã, eu não tenho nem um pouco de ego. E o marido estava sentado próximo dela. E ele olhou para ela e disse: Se você não tem nenhum ego, você não diria isso. Você não diria. Os outros é que experienciam. Você não vai correr no mundo a dizer que eu tenho essas qualidades. Não, eu nem tenho de fazer isso. Eu estou consciente, porque eu tenho de utilizar. Eu não tenho a consciência que é para manter comigo essas qualidades. Eu posso ficar sentado o dia inteiro a dizer a mim mesma: eu sou humilde, tenho essas qualidades, tenho belas virtudes e tudo isso. Mas qual é o valor dessas qualidades? Porque não vai acontecer nada até que eu comece a apresentá-las ao mundo. Também comece a aprender e seja consciente.
uma andar de junk em Londres, numa aula, cerca de 100 pessoas lá sentadas. Havia uma pessoa que estava sentada lá no fundo. E tinha muitos lugares à frente. E podia ir lá para frente, ser mais. As pessoas podiam. Todos podiam escutá-lo, e Haddad também podia vê-lo melhor. E Haddad disse: Você quer vir para frente? Aqueles estavam ao fundo, para que eu possa vê-los todos. Ela estava no palco. E o irmão não levantou. Provavelmente ele gostava naquele lugar, mas ele continuou sentado. E quando entrou pessoas, sentaram-se lá atrás e Haddad voltou a repetir o mesmo. E essa pessoa continuou lá sentada. E depois uma irmã foi lá e disse para ele: Vai lá para frente, Haddad está pedindo. Ele disse que não. E Haddad depois terminou por ir lá no final, foi ter com ele. Apertou-lhe a bochecha dele e disse com muito amor: Você não me escutou. Não foi como uma reprimenda. Desculpe, mas eu não consegui perceber o que ela disse. Ou seja, foi a forma dela comunicar, acho que todos riram-se, ela não falou de uma forma rude com ele, mas eu não consegui perceber o que é que ela disse que todos riram. Mesmo num sítio onde ela tinha essa figura de autoridade, não, ela não atua dessa maneira. Ela deu-lhe amor. Ou seja, não é ter essa autoridade. Eu tenho autoridade em mim mesma. Autoridade naquilo que eu penso, autoridade naquilo que eu falo, mas quando estou com outros eu sou amorosa e humilde. Havia uns programas onde estava envolvida, foi para uma empresa, em Bombaim. Tínhamos um programa de conferências, pessoas de toda a Índia, acho que tinha a ver com pensamento positivo. Eu estava lá com uma outra irmã, vimos ir falar, responder algumas perguntas, e não esperávamos que o administrador da empresa estivesse lá. Ele ficou lá no programa inteiro. Tinha muita atenção ao programa. Depois disso tudo, muitas das empresas que tiveram, eles vêm, agradecem.
Geralmente alguns até andam conosco, mas ele teve sempre o tempo todo conosco. Pegamos o elevador, ele foi conosco, foi até ter até o parque de estacionamento, ele nos seguiu até lá. E porque ele estava andando conosco, toda a sua equipa também estava. E nós dissemos até, irmão, pode regressar. Nós encontramos o carro. Não, ele veio até o carro, fechou-nos a porta do carro. Então a grandeza, nesse tempo, nesse momento preciso, era humildade. Não tinha a ver com a imposição de administrador. Eu mencionei essa singularidade dele, diferente de todas as pessoas que eu já tinha encontrado. E isso foi natural. Então, a singularidade é o seu propósito. E a sua singularidade é natural. Você nem sequer tem de pensar. Isso é tipo. Acontece. Não percebi. A verdade costumava estar em Bombaim, em 69, em Xandra bem, cuidava do centro. Ela tinha 15 anos naquela altura. Estava a viajar com a Dadi Di. E às vezes não fazíamos reservas. Sentávamos, acho que ela está falando do comboio. Então não havia reserva. A Dadi Di tinha uma reserva e a outra não, assim que é. Então a Dadi disse para outra, então você pode ir descansar. E a irmã dormiu. E quando acordou de manhã, a Dadi continuava sentada. Acho que ela estava sentada em cima de um saco de farinha, né, ou de arroz. Era a expressão do rosto dela, era que a coisa mais natural estar sentada ali. Era a expressão que ela tinha no rosto, natural. Foi para contribuir de uma forma natural, dar amor de forma natural. E a irmã nunca esqueceu. Então a singularidade é tal que ninguém nunca esquece. Porque quando você contribui, isso traz um efeito, traz um benefício. E automaticamente você sente-se preenchido. Automaticamente as pessoas sentem que a pessoa está a contribuir, que está a trazer esse benefício. Há uma fortuna que as pessoas conseguem fazer, mostrar continuamente as suas singularidades. Em Hyderabad, era uma irmã, era como se fosse uma fonte. Ela fazia os cartões de bênçãos, e todos lembram-se bem dela, mas não porque ela escrevia bem,
mesmo ao meio da noite. Estava sempre disponível para utilizar as qualidades que Deus lhe deu. Houve uma cantora que foi ao centro de Bombaim, cantava bem, falava cerca de 13 idiomas, viajava como jornalista, mas ela não cantava para ninguém, apenas sozinha, mas era uma bela cantora. Não entendi. Eu contei uma história que não aconteceu sobre uma pessoa, um padre de uma igreja, estava a dar os seus sermões ao domingo, e um domingo ele ficou com a tentação de jogar golfe e não queria ir dar esse sermão. E ele disse a alguém para dar o sermão e diga a todos que eu estou com dor de cabeça. Todos vão estar lá na igreja e ele foi jogar então golfe. E assim que ele deu uma tacada, foi tão diferente que até para muitos profissionais de golfe nunca acontecia. Portanto, ah, ele deu uma tacada e a bola caiu no buraco. E ele pensou que era Deus que estava a olhar lá para cima. E olha para esse homem, ele está a jogar golfe, como é que ele tem essa sorte? Ah, é como se tivesse o secretário de Deus a falar com Deus, e então ele teve a sorte e Deus disse, não, porque quem é que sabe ver aquilo? Ninguém sabe ver. Então qualquer talento que você tenha ou qualidade, se você é capaz de dar felicidade aos outros, são bênçãos, são bons votos. Então qualquer qualidade, qualquer virtude, essas qualidades são durante a jornada inteira. Essa mesma virtude, ela salta tanto, da de Janken. O irmão Sharon, eu lembro há muitos anos, havia uma frase nesse livro que eu nunca esqueci. Você pode ter todas as virtudes. Nós temos essas virtudes e todas as qualidades. Mas, se você tiver ego, é como se fosse o ego que tivesse essas virtudes. Então isso não é útil. Tem de ter uso. Tem de ser útil. Morini estava a dar tours em Peace Village. Que qualquer coisa ele não conseguia fazer.
Por isso, uma irmã fez os tolos, não entendi. Foi mencionado numa aula o quão importante estarmos disponíveis para Deus nos usar. Então, sou especial, mas Deus é que deu essas qualidades. E não falar apenas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, não. As coisas não funcionam assim. A especialidade dessas qualidades é uma irmã que deixou o corpo, mas no último dia que ela foi no hospital, ela deixou o corpo às 11 da noite e encontrei-me com ela às 3 da tarde. Ela disse, Radhika, traga 20 cartões de bênção que eu quero dar aos médicos antes de irem embora. Quero também dar tole. Portanto, sempre quis contribuir até o último momento. Quando a Dadi esteve no hospital em Bombaim, ela teve 6 meses no hospital. Há um centro no hospital. E há também uma sala de meditação. Okay. Eu não percebi se a Dadi estava junto ou não, mas as pessoas entravam lá no hospital e sentiam a presença dela. Nesse poder, as pessoas sentavam a meditar e depois iam continuar a trabalhar a chuva. Uma vez encontrei-me com a Jade Junk em Shantivan. Ela tinha um programa. E ela tinha qualquer coisa no ombro, acho eu. E quando entrei no quarto dela, em um segundo eu dei um Michanti, a Dadi disse um Michanti, portanto as vibrações, eu logo fiquei num segundo consciente da alma. Todos, é uma coisa comum, uma pessoa está doente, descansar, mas a singularidade é, durante todo momento, sempre contribuir com as minhas qualidades. A Dadi Janki perguntou-me, não consigo perceber. A Dadi tem tanto autorrespeito, que eu consegui apanhar. Então, quando você tem esse autorrespeito, na Índia já estava ocupada, havia esse respeito, as pessoas vinham, mas muitos nos aeroportos de Londres não conheciam a Dadi.
E as pessoas vinham para cumprimentá-la e nem conheciam a Brahma Kumaris. Mas, por exemplo, gostavam que as crianças conhecessem essa senhora. Você, você carrega a sua presença, essa singularidade. Uma vez alguém me disse, e a quimioterapia? Ela fala muito baixo, não ouço nada. Qualquer coisa de irmão ficar ou irmão não ficar na mesma sala. Ok, não sei quem. Não consegui perceber, mas é alguma coisa que Deus faz através de si. Ou seja, essa é a singularidade, que Deus faça através de si, sempre. Tanto eu não percebi a cena do hospital. Então, tudo o que você tem que fazer, a coisa única a fazer no hospital é estar sentado e lembrar-se de Deus. E isso funciona. E a singularidade é fazer com que ele, permitir com que ele trabalhe através de si. Ok, acho que ela está a dizer o mesmo. Se eu quero fazer, faça. Quanto mais eu vender-me, mais as minhas especialidades vão na direção dos outros. Podemos ter uns minutinhos de silêncio e é ter esse coração de gratidão de Deus poder nos utilizar para que faça com que as coisas aconteçam também com os outros. Acho que isso é uma oportunidade, uma fortuna. Isso é algo que Deus faz através de mim. E a forma como ele utiliza é única, nunca é igual como usa outra pessoa, é totalmente diferente. Um irmão chamado Brian, uma história. Durante muitos anos, fazia qualquer coisa a nível do desporto. Ele estava na Austrália, e acho que foi chamado para ir para Londres. Na verdade, disse para ele vir. Ele disse que eu não posso. Tinha uma empresa na Austrália, tinha uma reunião numa segunda-feira de cidade e não consigo. E assim seja adiante, chamou e disse: Você não pode dizer não, Haddad. Então ele sentou a meditar-se. Então o que ele sentiu foi que você faz o meu trabalho e eu faço o seu. Então ele viajou para Londres. Usou tudo, as especialidades e tudo.
E acho que não tinha nada preparado quando ele chegava. Se na Austrália, chegou na Austrália, não estava nada preparado e disse, então, mas você disse que ia, está tudo pronto. E ele não tinha nada preparado e começou a falar e tudo que saía da... Eu acho que ele só escreveu durante 20 minutos antes da tal reunião que ele tinha, que foi a melhor reunião que ele teve. Foi a melhor reunião porque o Deus trabalhou através de si. E então é o melhor que acontece. Portanto, deixe que ele faça o seu trabalho. Ok, então vamos meditar, mudar alguns pensamentos. Sentados aqui em silêncio, falo comigo mesmo de uma forma gentil. Esta é uma conversa doce, onde eu recordo-me de quem eu verdadeiramente sou. Uma, uma vida a brilhar, amorosa, pura, plena de felicidade. Eu estou pleno de belas qualidades que surgem de forma natural. Isso é o que eu verdadeiramente sou. Então, através dos meus olhos, eu sou capaz de ver as especialidades nos outros. E através dos meus ouvidos, eu consigo entender e através da minha boca, aquilo que eu falo torna-se uma bênção para os outros. Essa singularidade é a minha contribuição para o mundo. Para além do mundo, para além do universo, na terra de luz, está o meu Pai. Meus pais eternos, e, e seus raios de amor, de poder, de paz, espalham-se por todas as direções. E o seu trabalho é através de mim. E é um trabalho muito único, de uma forma única. E ele tem um plano para mim.
E eu tenho uma conversa com ele. Utilize-me. Qualquer qualidade, qualquer oportunidade que você tenha, eu rendo-me. Deixa que a minha singularidade e qualidades tragam benefício para todas as almas que interagirem comigo. E a partir do meu coração, apenas bons votos e sentimentos puros surgirão. E eu envio e eu permaneço nessa consciência o máximo que puder, como um ser único. Aquele que Deus faz através do instrumento. Om Shanti. Muito obrigado, Adhika, pelas partilhas profundas. Então, pedir à irmã Cláudia para agradecer e a seguir os anúncios. Om Shanti. Boa tarde. Bom dia daqui. Boa tarde. Boa noite. Gostei muito sobre essa conversa. Como é que como nós usamos as virtudes, se for só pelo nome, não tem valor. Portanto, como você explicou os pontos das dadas e tudo isso, e como nos mostras, e como deveria ser, usar a nossa consciência, porque às vezes nós colocamos de lado e não deixamos que Deus nos utilize. Então eu agradeço por nos explicar e nos mostrar formas práticas e de como podemos usar a nossa singularidade. Om Shanti. Então, muito obrigado. Esperamos vê-la no futuro, daqui a alguns meses. Ok. Então, dá rapidamente os anúncios. Tirar só uma fotografia antes, de grupo. A seguir. Então, vamos ter a nossa semana de segurança. É o Dia Internacional da Segurança. Durante essa semana, acho eu. Vamos ter a Sister Maureen Goodman. Já esteve muitas vezes conosco. A diretora dos programas da Brahma Kumaris. Ela vai falar sobre segurança às 3 da tarde. E o próximo workshop também sobre segurança é Sister Shirin, dos Estados Unidos. A primeira vez que vai estar conosco. E o horário que termina os workshops, nós vamos começar mais cedo para poder terminar mais cedo. Portanto, anotem. Portanto, no futuro, vamos começar às 2h15 de Portugal e às 11h15 do Brasil.
Também vamos ter o retiro sobre segurança, e logo a seguir o workshop. Agora então, a partir então, pedir para tirarem a fotografia. Aqueles que quiserem abrir a câmera. Como já tivemos a meditação, vamos sair em silêncio, só tomar um drice da Siddhartha e depois terminar. Vamos às fotos. Muito obrigado mais uma vez pelas partilhas. Muito obrigado a todos. Estamos em breve. Obrigado.